Ultimamente, tem se falado que o Japão se tornou um paraíso para espiões russos. Também há rumores de que uma parte significativa das peças usadas na fabricação das armas russas são de origem japonesa. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora mesmo. Antes disso, se você quiser receber as notícias internacionais mais rápidas do mundo, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Conto com você. Segundo o New York Times, peças japonesas têm sido essenciais para a Rússia. Cerca de 90% dos mísseis e drones russos usam componentes do Japão. Na verdade, em maio, a Rússia atacou Kiev com um míssil de cruzeiro KH-101. Como resultado, infelizmente, pelo menos 24 pessoas morreram. Hoje, as autoridades de investigação da Ucrânia analisaram e descobriram que o míssil continha peças japonesas que estão na lista de exportação proibida. Essas peças foram identificadas como parte do sistema de orientação do míssil. Além disso, foi confirmado que o 20º Departamento, uma organização secreta subordinada ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Rússia, estabeleceu uma rede de fornecimento em Tóquio para adquirir e fornecer essas peças. Ainda segundo a reportagem do New York Times, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Ocidente expulsou todos os espiões russos. O problema é que foi confirmado que muitos desses espiões entraram no Japão. O governo ucraniano enviou repetidas cartas ao Japão, mas parece que o Japão não tomou grandes medidas. O governo ucraniano forneceu repetidamente provas ao governo japonês de que peças japonesas estavam sendo usadas em armas russas. Só em abril de 2025, o Ministério das Relações Exteriores do Japão recebeu pelo menos 8 cartas oficiais. Nessas cartas, havia listas e fotos de placas de circuito e semicondutores transmissores japoneses recuperados de mísseis balísticos, entre outros. Entre os fabricantes das peças recuperadas estavam Nippon Denki, Panasonic e Toshiba. Não há provas de que empresas japonesas venderam intencionalmente para a Rússia. A Rússia tenta importar mais de 200 mil barris de combustível de aviação do Japão, devido à escassez causada pelos ataques às instalações de energia da Ucrânia. Segundo a Reuters, o combustível viria da província de Chiba. Conforme a agência Gigi, a Rússia estaria transferindo esse combustível de navios japoneses para navios-tanque russos no mar, usando combustível coreano como intermediário. Apesar de Rússia, Coreia e Japão não comentarem, a Rússia segue tentando importar combustíveis e peças pelo Japão. O problema é que, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão refletiu sobre o uso excessivo do poder estatal pelas agências de inteligência e, por isso, restringiu rigorosamente o escopo de atuação dessas agências por muito tempo. Existem organizações como a Agência de Investigação de Segurança Pública e o Gabinete de Inteligência, mas há várias limitações para coletar informações ativamente no exterior, monitorar ou bloquear as atividades de agências estrangeiras. Também há críticas constantes de que, como cada órgão tem suas próprias responsabilidades, falta um sistema eficiente para integrar e responder rapidamente às informações. Além disso, não há uma legislação abrangente para punir atos de espionagem de agentes estrangeiros. Então, mesmo que atividades suspeitas sejam confirmadas, muitas vezes faltam meios legais para agir. Em alguns casos, as autoridades só conseguem aplicar acusações de vazamento de segredos comerciais ou violação de leis específicas, e é difícil responsabilizar diretamente agentes estrangeiros. Esse ambiente acaba sendo favorável para que agentes de inteligência estrangeiros atuem no Japão. Sabe-se que as agências de inteligência russas também exploraram justamente esse ponto. Eles seguiram buscando materiais usando empresas japonesas de alta tecnologia, além da rede logística e cadeia de suprimentos de componentes eletrônicos competitivas mundialmente. Em especial, entre os produtos comercializados para uso civil, muitos itens de uso duplo, que também podem ser utilizados militarmente, são difíceis de distinguir das transações normais, tornando o rastreamento e bloqueio desses produtos uma tarefa complicada. Além disso, ao utilizarem estruturas de transporte complexas, que passam por vários países, há análises apontando que produtos que saíram do Japão acabaram sendo incorporados, em última instância, aos sistemas de armas russos. O fato de essas redes de fornecimento indireto continuarem funcionando, mesmo com o governo japonês implementando restrições de exportação e as empresas cumprindo as regulamentações, está sendo avaliado como um exemplo de que o sistema atual tem limitações para lidar com esse problema. Assim, o Japão concluiu que o sistema atual dificulta uma resposta eficaz às ações de agências de inteligência estrangeiras. Em 27 de maio de 2026, a Câmara dos Deputados do Japão aprovou o projeto de lei que cria a Agência Nacional de Inteligência, versão japonesa da CEE. Esta lei não se limita apenas à criação de uma nova agência de inteligência, mas também significa reunir as funções de inteligência que estavam dispersas em vários ministérios, sob um único sistema de comando.
O recém-criado Conselho Nacional de Inteligência será operado como o mais alto órgão de tomada de decisões responsável por supervisionar as políticas de inteligência do Japão. O primeiro-ministro atuará como presidente e 9 ministros relacionados, incluindo o presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública, o ministro-chefe do gabinete, o ministro da Justiça, o ministro das Relações Exteriores, entre outros, participarão para deliberar e decidir sobre questões como segurança nacional, resposta ao terrorismo, análise de atividades de inteligência no exterior e diretrizes para lidar com movimentos de agências de inteligência estrangeiras. Isso significa que, ao invés de cada órgão agir separadamente, haverá uma coordenação estratégica unificada em nível governamental. O Escritório Nacional de Inteligência funcionará como uma organização de apoio operacional para esse Conselho Nacional de Inteligência. Ele será responsável por reunir e analisar informações coletadas de órgãos como o Ministério das Relações Exteriores, a Agência de Investigação de Segurança Pública, o Departamento de Assuntos Externos e de Segurança Pública da Polícia Nacional e o Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa, além de relatar rapidamente ao governo as informações necessárias. Até agora, havia críticas de que o compartilhamento de informações entre órgãos demorava, ou que os critérios de análise eram diferentes, o que atrasava as respostas. O governo japonês estabeleceu a diretriz de concentrar ainda mais a coleta e análise de informações para reduzir esses problemas. O Escritório Nacional de Inteligência será lançado por meio da ampliação e reorganização do atual Gabinete de Inteligência, subordinado ao primeiro-ministro, e deverá operar com cerca de 700 membros. O status da organização também será significativamente elevado. O Escritório Nacional de Inteligência e seu diretor receberão o mesmo nível de autoridade que o Gabinete de Segurança Nacional do Japão, o NSS, responsável pela política de segurança e diplomacia para que os resultados das análises de inteligência possam ser refletidos de forma mais direta no processo de tomada de decisões políticas nacionais. A criação do Conselho e do Escritório Nacional de Inteligência foi uma das principais promessas de segurança da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições para a Câmara dos Deputados. O governo japonês está rapidamente ajustando os sistemas relacionados, considerando que fortalecer a capacidade de coleta e análise de informações é diretamente ligado à competitividade nacional diante do ambiente de segurança em rápida mudança. Além disso, o Partido Liberal Democrata do Japão acredita que apenas a reorganização das agências de inteligência não é suficiente e está acelerando a revisão das leis relacionadas. O ponto central é revisar a Lei de Interceptação de Comunicações para permitir a interceptação de comunicações com o objetivo de garantir a segurança nacional. Atualmente, no Japão, a interceptação judicial só é possível quando há um mandado judicial emitido pelo tribunal para a investigação de crimes, e existem alguns sistemas estabelecidos para responder a ataques cibernéticos. No entanto, o Partido Liberal Democrata acredita que faltam poderes específicos de interceptação para identificar previamente atividades de espionagem de agências de inteligência estrangeiras ou ameaças diretamente relacionadas à segurança nacional. Takayuki Kobayashi, presidente do Conselho de Pesquisa de Políticas de Inteligência do Partido Liberal Democrata, também enfatizou que, embora existam sistemas para investigação criminal no Japão, o sistema de coleta de informações para a segurança nacional é insuficiente e que é necessário fortalecer a capacidade de defesa da informação. O Partido Liberal Democrata também acredita que os movimentos de forças estrangeiras para exercer influência na política e sociedade japonesa devem ser gerenciados de forma mais transparente. Para isso, está promovendo a criação de uma chamada Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, que obrigaria o registro de indivíduos e organizações que realizam atividades de lobby ou políticas em nome de governos ou organizações estrangeiras. O objetivo é tornar público em nome de quem essas pessoas atuam, permitindo que o governo e a população verifiquem se há influência estrangeira. Além disso, está sendo considerada a criação de um novo crime de espionagem, para punir de forma mais direta atos de espionagem. Atualmente, no Japão, é possível aplicar acusações relacionadas ao vazamento de segredos comerciais ou à violação de certas leis, mas há críticas de que faltam leis que punam de forma abrangente a coleta ou transferência de informações em benefício de países estrangeiros. O Partido Liberal Democrata adota a postura de promover legislação relacionada para preencher essa lacuna. Claro, também há muitas opiniões contrárias, pois há preocupações de que, se os poderes das agências de inteligência se tornarem excessivos, a privacidade dos cidadãos e a liberdade de comunicação possam ser violadas. O Partido Liberal Democrata, ciente dessas críticas, incluiu em sua proposta a necessidade de criar mecanismos para que, mesmo que os poderes de coleta de informações sejam ampliados, o exercício desses poderes pelo governo seja continuamente supervisionado pelo parlamento e por órgãos de fiscalização independentes. Eles estão enfatizando que pretendem fortalecer a capacidade de inteligência, mas, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos de controle para evitar abusos de poder. Especialistas em segurança do Japão também analisam que essa reforma institucional não tem como alvo apenas a Rússia. Isso porque uma das ameaças à segurança que o governo japonês tem considerado mais sensível recentemente é a questão do vazamento de tecnologias avançadas. Há preocupação crescente com a coleta de informações por vários países, incluindo a China, especialmente em setores ligados à competitividade nacional, como semicondutores, IA, tecnologia quântica, aeroespacial e defesa. No Japão, com as repetidas tentativas de obter tecnologias essenciais de universidades, institutos de pesquisa e empresas privadas, aumentaram as críticas ao sistema atual e suas limitações.
De fato, desde que o governo japonês definiu a segurança econômica como um pilar importante da segurança nacional, vem expandindo continuamente políticas de proteção para indústrias de alta tecnologia. O Japão está ajustando seus sistemas para gerenciar como ativos estratégicos nacionais não só tecnologias relacionadas a semicondutores, baterias de próxima geração, máquinas de precisão e terras raras, mas também tecnologias de defesa. Nesse contexto, o fortalecimento das funções das agências de inteligência também está sendo avaliado como uma extensão das políticas de segurança econômica. O governo japonês mantém a postura de não apontar oficialmente nenhum país específico, mas sim de estabelecer um sistema para responder às atividades de coleta de informações de todas as agências de inteligência estrangeiras. No entanto, não são poucas as análises entre a mídia japonesa e especialistas em segurança que consideram, além das atividades de espionagem da Rússia, a possibilidade de vazamento de tecnologia por meio da China como um importante alvo de resposta. Em especial, à medida que aumentam os casos de acesso a tecnologias essenciais sob o disfarce de atividades normais, como pesquisas conjuntas com instituições estrangeiras, fusões e aquisições de empresas, cooperação tecnológica e intercâmbio de pessoal, há previsões de que o papel das agências de inteligência também deve se expandir do foco tradicional em informações militares para as áreas de segurança industrial e econômica. Por esse motivo, a reorganização das agências de inteligência, promovida pelo Japão, está sendo interpretada não apenas como uma medida para detectar espiões, mas também como um movimento para estabelecer um novo sistema de segurança destinado a proteger as tecnologias essenciais do país e sua competitividade industrial.